Bom, então como sempre, tentando ser breve, tentando ser prático, tentando ser útil, tentando ser inteligente. Então, assim, querendo mais ou menos puxar um gancho naquilo que o professor Olavo explicou sobre os movimentos sociais, aqueles que de fato vão representar legitimamente os interesses da nação, né, sobre a questão vamos dizer assim, o fracasso ali da greve dos caminhoneiros, a questão do impeachment, né, a cooptação de representantes da sociedade pelo Congresso, né, ou seja, mais ou menos resumindo o que o professor Olavo explicou, o povo brasileiro tende a ser muito vacilão, e é mesmo, nós todos tendemos a isso, né, assim, é fácil, vamos dizer assim, amolecer o coração do brasileiro e tentar flexibilizar as coisas para que as vantagens aparentemente se dividam, né? Se as vantagens sejam distribuídas de modo equitativo, mais democrático. Não é o que acontece, né? E é muito importante lembrar que, para qualquer pessoa que estude um mínimo de marxismo, né, um mínimo sobre a história do comunismo, sabe que movimentos comunistas, né, grupos de comunistas, eles estão sempre organizados, eles estão sempre buscando manter as suas pautas em dia e levar adiante os seus projetos. O povo brasileiro, tal como ele está se mobilizando hoje contra, por exemplo, o governo PT, que foi destituído, e até mesmo contra o governo do Michel Temer, que não é nada mais do que o braço direito do PT, e que, por conseguinte, não é nada mais do que um braço direito do comunismo internacional, o povo brasileiro que está se organizando e opinando contra, né, a presença desse governo no país, só começou realmente a se organizar de uns 2, 3 anos para cá. Agora, o movimento comunista ele está há décadas. O movimento comunista aqui no Brasil, ele, vamos dizer, inaugurou na Semana Moderna da Arte, né, em São Paulo. A Semana da Arte Moderna em São Paulo, em 1922, foi ali que já começaram as primeiras panfletagens, né? Você tem a primeira intentona em 1935, você tem um período da ilegalidade na era de Getúlio, você tem a tentativa de golpe em 1964, que foi subvertida pelo contragolpe do regime militar, você tem a questão das guerrilhas, né? Com o fim da ditadura militar, você tem o início das diretas já, e assim por diante, até chegar na situação em que estamos hoje. Então, esses grupos eles estão sempre extremamente organizados. É só olhar a atitude, por exemplo, do José Dirceu, que é um remanescente dos guerrilheiros, né, lá no período do regime militar, na década de 60, né, vamos dizer assim, é o braço de ferro, é o testa de ferro do PT. E como o próprio professor Olavo explicou, ele é um guerreiro mesmo, ele não vai ceder, né? Ele não tem medo da represália. Em geral, quando se estuda sobre o comunismo, seja em livros de história, seja em livros de teoria do Estado, ou mesmo na literatura comunista, a gente percebe isso. Por exemplo, você pega lá um Jean-Paul Sartre, lá de Mãos Sujas, você vê que nos personagens ali, naquela trama, naquela peça, o pessoal que está comprometido com o comunismo, eles estão dispostos a tudo, e eles estão sempre atentos, eles estão assim 24 horas por dia dedicados a isso. Agora o povo de bem, o cidadão mesmo aqui, o cidadão pacato brasileiro, aquele que trabalha, que paga suas contas, que procura viver honestamente, que procura estar mais ou menos dentro de uma vida conservadora, né, que procura manter aqueles valores tradicionais e essenciais na vida humana, de alguma maneira ou outra, em geral ele está desatento e está acomodado com isso aí. É como diria o grande filósofo inglês, Gilbert K. Chesterton, né, sobre a questão do baixo entendimento, da incapacidade dos católicos modernos de perceber os perigos aí ideológicos que se mostram no século XX, quando ele fala que esse pessoal, à luz da inteligência, ela está acomodada num determinado nível de entendimento da realidade. E ela tende a não progredir. Por quê? Porque a própria pessoa não tem vontade de levar isso adiante, não tem a vontade de levar o conhecimento adiante, não tem vontade não tem um interesse por aprender mais. Então o que acontece? Aqueles grupos organizados que estão sempre dedicados, esses grupos subversivos, socialistas, comunistas, né, essas pessoas que procuram fazer valer um regime totalitário, por exemplo, elas estão sempre dedicadas.
E muitas vezes estão um passo adiante. Aliás, estão um passo adiante. Está aí, o voto impresso talvez não seja realizado. E existe o risco de o Bolsonaro não entrar na presidência. Não que, como eu disse, eu acredito que o Bolsonaro represente a mim, porque eu penso como ele. Não sei se ele é a solução para o Brasil, mas ele é uma solução melhor do que o PT. E ainda assim, há toda uma agitação institucional, né, que tenta flexibilizar demais a interpretação sobre as cláusulas pétreas da Constituição, né, no sentido de trazer vantagens para o pessoal, para o grupo de socialistas, ou seja, para tipos como Lula, como José Dirceu, né, como Gleisi Hoffmann, entre outros, e apertando o laço para cima de candidatos com a mesma postura que o Jair Bolsonaro, por exemplo. Se a gente olhar bem, o Jair Bolsonaro ele está sozinho na briga, basicamente está sozinho, né? Então é claro que humanamente isso fica quase impossível de vencer. Então é claro que, no geral, as pessoas, todas as pessoas que acordaram, né, aquele gigante acordou, né, todas as pessoas que acordaram, elas pelo menos, por mais que as coisas não melhorem neste momento, elas têm tempo de levar isso adiante. Ou seja, precisa haver uma organização intelectual também pelo outro lado. As pessoas precisam estar acordadas. Inclusive é isso que se aprende no cristianismo, que nós precisamos sempre estar atentos e acordados. Como o próprio Cristo fala em Mateus: sedes mansos, né, como a pomba, mas astutos como a serpente. Nós estamos sempre rodeados de perigos, sobretudo aqueles perigos que tendem vamos dizer assim, a abismar a alma, né, numa perdição. Você já tem a existência da esquerda católica, já é, no meu entender, uma coisa totalmente contraditória, né? Porque esquerda e catolicismo, né, comunismo e catolicismo não se equiparam, são inversamente proporcionais, né? Existe um abismo entre ambos, mas tem gente que ainda consegue convencer os outros que ainda é possível existir uma teologia da libertação, por exemplo, quando isso só vem para o quê? Para contaminar a igreja, para contaminar a instituição, por conseguinte, para contaminar todas as pessoas que estão acreditando nos valores mais fundamentais da existência humana, né, pregados pelo cristianismo. Então, quanto mais as pessoas estiverem acomodadas, ou seja, acomodarem a sua intuição, a sua inteligência e a sua capacidade de inteligir as situações, pior vai ficar, porque a esquerda vai avançar. Os grupos de esquerda vão avançar porque eles estão sempre dedicados, eles estão full time dedicados, né? Então as pessoas não só deveriam acordar agora, as pessoas já deveriam estar acordadas há muito tempo. Eu também sou um deles, né? Eu acordei mais ou não muito cedo, mas já antes do PT entrar no poder eu já estava lá me informando e tratando de aprender as coisas. E ainda assim sei muito pouco ainda. Mas a gente tem que estar... A questão é ter atitude, assim, no sentido de estar atento e de estar interessado em aprender. De estar interessado em não só se informar, porque existe a diferença entre o que seria um estudo para uma leitura, um estudo no sentido de você formar a sua inteligência, e tem um estudo em que você visa apenas se informar. O trabalho dos jornalistas, aqui no Brasil, dos bons jornalistas, né, aqueles que procuram falar a verdade, eles estão informando apenas, mas não formando um conhecimento. O conhecimento, a formação do conhecimento depende das pessoas, do interesse das pessoas. Então não vai adiantar só ficar no chupa Lula, chupa. Grande merda, isso aí qualquer um faz. No meu entender, isso é subestimar o inimigo, porque ainda há chance de se reverter o processo, né? E muitos olha, gente inteligente aí, jornalistas competentes, intelectuais competentes aí no Brasil, que a princípio até apoiaram a presença do Michel Temer, que choraram quando o Lula foi condenado à prisão, e agora parece, num acesso de amnésia, estão aí se opondo a tudo isso e discutindo a situação, mas discutindo ainda com um certo deboche, com um certo desdém, né? É porque não se deram conta ainda da gravidade da situação. Existe esse risco, existe o risco das coisas virarem do avesso, né? O perigo do totalitarismo está sempre presente, desde Karl Marx instituiu o comunismo. Então as pessoas têm que estar atentas, têm que buscar se informar, têm que estar interessadas, senão não vai. Simplesmente estar contra o PT, estar apoiando,
todas as mídias que denunciam os crimes do PT é muito fácil, qualquer um faz. Agora, dedicar-se a entender a situação, aí é outro papo. E o professor Olavo está muito certo, a gente tem que buscar, devemos buscar nos tornar mais inteligentes, mesmo que isso leve tempo, mesmo que sofra, mesmo que doa, é que nem exercício físico. Mas com o tempo as pessoas vão chegar a uma satisfação, vão chegar a um entendimento que ele é satisfatório, que as torna independentes de todo o mal que aconteça ao redor delas. Era mais ou menos isso.